Olá, pessoal, e novamente nosso podcast Comer Bem Pode. E hoje tenho o prazer de estar entrevistando a Michele. E ela vai se apresentar, vai conversar um pouquinho com a gente sobre o TEA no diagnóstico adulto. E tudo que envolve, como que a gente pode interpretar, diagnosticar ou de repente somar para quem tem aí no dia a dia colegas, amigos ou familiares mesmo dentro do transtorno do espectro autista. Michele, eu gostaria que você se apresentasse. Muito obrigada por você estar aqui somando com a gente nesse podcast. Bom, eu sou a Michele, tenho 42 anos, sou servidora pública, eu sou autista nível 1 de suporte, e sou mãe do João Eduardo, nível 2 de suporte, que tem 6 anos de idade. Nossa, Michele. Me diz uma coisa, quando que você começou a se envolver dentro do TEA? Bom, eu venho de uma família que tem muitas pessoas no espectro. Não vou entrar aqui em detalhes, quais são os graus de parentesco, as idades, mas é bastante gente, proporcionalmente somos muitos. E também tem pessoas com TDAH, tem pessoas com autismo TDAH, tem pessoas com TDAH e dislexia, pessoas só com dislexia. Então, dentro da neurodivergência ou dos transtornos de aprendizagem, tem muita gente na minha família, né? E de diversas idades. E em algum momento, nós eu e alguns parentes, passamos pelos mesmos profissionais. E essa incidência muito alta na nossa família, que eu também não vou dizer se é materna, paterna, se são as duas, mas em algum momento eles falavam, mas tem muita gente. Eu acho que vocês deviam mais pessoas fazer o teste, porque é muito estranho isso aqui. O raio tá caindo muitas vezes nessa família, muita gente. E na hora eu falava assim, não é comigo não, isso aí, certeza, não tem nada a ver. Na hora, ainda pensava, ela tá falando do fulano, tá falando do ciclano, tá falando do outro. Você nunca vai achar que é com você, em nenhum momento, assim. E tenho certeza que somos mais. No mínimo, somos mais 3, no mínimo, certeza, tenho certeza disso. Mas existe um momento para cada um se existe despertar. Um momento. O teste, inclusive, eu até vou comentar sobre o teste. Não vou dar assim, muitos detalhes de como funciona, mas assim, ele é um teste assim, bastante longo, né? Ele dura de 3 a 4 meses. É uma vez por semana, são vários testes. No meu caso, fechei em quase todos os quesitos ali que são vários pontos, né? Questões de comunicação social, comportamento e questões sensoriais. Então, eu pontuei em quase todos esses itens aí, em algum nível. E o teste, ele é um pouco assim, como é que eu vou dizer assim? Ele é desconfortável, porque a sua vida é analisada em detalhes muito minuciosos. É a sua vida profissional, é a sua vida amorosa, é a sua vida de amizade, trauma de infância, tudo que aconteceu, a forma como você come, a forma como você dorme, a forma como você dirige, tudo é muito, muito esmiuçado, muito, muito detalhado. E como que eu cheguei no meu teste, né? Já fazia um tempo, né, que eu fazia terapia, faço há 20 anos, mas entre idas e vindas, e eu nunca senti assim, não, agora eu já sei o que tá faltando, agora eu já sei a pecinha que tá faltando. E aí, esses profissionais sempre falavam, olha, né, quem sabe, talvez, por que não, né? Não, mas vamos explicar uma coisa, você nasceu o teu menino. Isso, é verdade, você vê, já me perdi aqui no raciocínio, mas é verdade, vamos voltar nessa parte do João. O João, esse foi o primeiro contato, realmente. E é legal explicar isso, porque embora já tivesse outras pessoas, quando foi comigo, foi um choque muito grande, né? Foi muito, muito, muito doloroso, assim, né? Porque você fica sem saber, e aí, qual vai ser a perspectiva, o que vai acontecer. Não era um assunto novo na família, então, assim, já tinha convivência com outras pessoas, então, assim, eu já notava nele alguma... tô um pouco ansiosa, mas tô explicando aqui os detalhes. A diferença, né? Aí o que aconteceu? E aí ele começou a fazer os testes também, foi também longo, 3, 4 meses de testes, tudo. Primeiro foi transtorno da linguagem, porque ele não falava absolutamente nada até os 2 anos de idade. E nisso, chegou no final, acho que se não me engano, foi a fonoaudióloga que falou, Michele, eu vou falar pra você porque eu acho que você aguenta.
né? É autista. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? E agora, o que vai ser, meu Deus? Você não sabe o que vai esperar, o que vai acontecer. Tava acontecendo outros problemas na minha vida na mesma época. Os profissionais envolvidos ficam apreensivos, né? Isso é verdade. Isso é uma coisa que é legal de falar. Assim, muita gente tem medo de dar essa notícia para as famílias. Eu compreendo, porque realmente é um choque. Tem gente que... Eu já vi cenas como essa de a pessoa bater a porta do consultório. Eu já vi gente batendo porta de consultório de neuropediatra, de coisa acontecendo, de gritaria, de gente brigando. Porque é uma notícia que parece assim, uma sentença de morte, né? Parece que é o fim da linha, né? Mas foi o começo de uma caminhada nova. Exatamente. E aí você teve o diagnóstico do seu menino, lindo, gente, maravilhoso. Ele é uma graça. E você começou os tratamentos interdisciplinares do seu menino. Posterior a essa identificação. Então, quem tem filhos hoje, para uma possibilidade de diagnóstico, o que teria que prestar mais atenção nessas crianças? O primeiro ponto, assim, é o contato visual da criança, né? Que é uma coisa que chama muito atenção. Por exemplo, eu não consigo olhar muito para você sabe disso, né? Já expliquei até nas consultas nossas, que não é uma coisa que eu faço, assim, para ser rude, para ser grosseira, não é isso. É porque realmente para sincronizar. É como se tivesse um delay de microsegundos entre o que você falou, entre o que eu vou te responder e o que eu vou olhar nos olhos. Então, para sincronizar tudo isso é muito difícil. Só quem é autista vai entender. Então, o primeiro ponto é o contato visual. Então, aquele bebê que não olha nos olhos, que não tem dificuldade de amamentação, então é uma coisa que é importante. Então, o João não pegava no peito. Eu amamentei ele por ordenha. Eu tirava o meu leite e punha na mamadeira, que era o único jeito dele tomar o colostro e o meu leite. Não, tentamos de tudo, enfermeira, tudo isso que você pode imaginar, a gente tentou. Mas aí o contato visual dele deu... Isso foi só bem nos primeiros dias, né? Mas aí ele era um bebê assim, muito assim, como é que eu vou dizer? Ele não era um bebê de se movimentar muito. Então ele atrasou para andar, ele andou com 1 ano e 7 meses. Ele não falava nem papai nem mamãe com 2 anos de idade. Aí eu falei, não, tem coisa errada aí. Tem coisa muito errada. E era engraçado que mesmo tendo tanta gente na família, né, nessa condição, muita gente negava. Falava, você tá louca? O que é isso? Não é possível. Isso jamais. Não. Ele tá com um atrasozinho aí, é coisa pouca, é coisa boa. Autismo não tem cara. Mas, né, exatamente. Não tem cara, não tem essa. E o pessoal desacreditava da gente, achava que a gente estava doido de fazer. Eu falei, não, vou levar no avaliador, vou levar no profissional e tal. E, no fim das contas, confirmou isso. E uma coisa muito importante também, que eu gosto sempre de falar para as famílias, assim, não esperar o laudo sair para fazer já fono, fazer TO, fazer o tratamento nutricional, que é muito importante, né? A desbiose, porque a desbiose piora muito o comportamento da criança, piora, assim, dramaticamente qualidade de vida, né? Eu faço também, né? A gente faz tratamento já há tantos anos, né? E volta e meia tem umas recaídas às vezes, porque felizmente, um transtorno, né? Você não vai se curar, né? Nós vamos conviver, melhorando com altos e baixos. Com altos e baixos. E aí, voltando um pouquinho nessa história, né? O João recebeu o seu laudo, ele já estava fazendo os tratamentos, ele estava fazendo já fono e TO. Aí acrescentou o ABA, né, que é o comportamental, que aí precisava, né, do laudo médico para poder ter acesso aos outros tratamentos. Ele também já fazia psicomotricidade, porque a atividade física ela é fundamental, né, pra gente, porque por causa da hipotonia muscular e por causa tem uma síndrome que eu não lembro o nome agora, mas ela é da hipermobilidade. Então, quando era criança, abria as pernas, consegue encostar os dedos, os braços atrás, faz coisas assim. A gente é muito flexível. E eu gostava muito de fazer yoga, né? Então, eu percebi que não era bom eu fazer tantas vezes, e sim mais musculação. Então, ele faz também a atividade física funcional numa academia especializada também aqui em Campo Grande. Porque se ele não faz, ele vai ficando, assim, como é que fala? Mais frouxinho. Né? Ele consegue sentar de um jeito, ele senta assim em M. Que né? não é o ideal para nenhuma criança. Para nenhuma criança. Então ele senta por quê? Porque ele tem a frouxidão dos ligamentos, nós temos essa frouxidão dos ligamentos,
Então, ele precisa fazer atividade física para ele conter É frouxidão mesmo. essa frouxidão, essa palavra mesmo. E me diz uma coisa, depois que você teve o diagnóstico do seu menino, como foi toda essa caminhada para chegar a você? Foi bem interessante, né? Vou contar uma história bem engraçada, né? Vou contar do final para o começo, porque vai fazer sentido o que eu vou dizer. No dia que saiu o meu laudo, eu cheguei mas na verdade foi só a resposta. O laudo mesmo saiu uns dias depois. Eu cheguei pro avaliador e falei, doutor, pelo amor de Deus, o que eu vou falar pro meu marido? Como é que eu vou dar essa notícia para ele? Aí ele falou assim, ele vai dizer que já sabia. Eu falei, não é possível, isso aí tá de sacanagem. Não, como que ele vai dizer que já sabia? Ele vai dizer que já sabia. Pode falar pra ele, depois você me conta. Aí eu cheguei, fui dirigindo, falei, meu Deus, e agora? O que eu vou falar? Meu casamento vai acabar, o que vai ser de mim, meu Deus? O que vai acontecer? Cheguei em casa, falei, amor, saiu o resultado do teste. Ele, então, né? Falou que eu e o João, enfim, somos a mesma coisa. Ele, eu já sabia há 2 anos. Falei, não, para. Não, para tudo. Para tudo, 2 anos, né? Aí que entra uma característica do autista, né? Falei assim, mas como assim 2 anos? Você nunca me falou nada. Aí ele falou assim, mas eu chamo vocês de os Michelinhos, porque vocês são muito parecidos em tudo. Aí eu falei assim, tá, mas você tava brincando. Falei, mas eu tava brincando pra ver se você se tocava de ir atrás disso daí. Eu falei, mas como assim? Você tinha que ter falado diretamente, literalmente. Aí ele falou, tá vendo como você é autista mesmo? Foi bem assim mesmo. Mas voltando, por que é interessante explicar isso aí? Eu sempre tive essas várias características, né? Dificuldades de comunicação, ser uma pessoa assim mais introvertida, nunca fui de ter muitos amigos. Eu gosto de falar assim, das coisas que são o meu hiperfoco, eu gosto de falar do meu trabalho, que eu adoro meu trabalho, eu gosto de falar do autismo também, que eu também faço um trabalho nessa área, na Associação de Pais da Escola do João. Então, diga-se assim, de passagem, muito bem feito e muito bem lembrado por todos. Um trabalho bacana lá de representação das crianças. E, então, assim, eu não sou uma pessoa que fica conversando à toa, assim, conversinha de elevador. Não faço isso, entendeu? Eu sou aquela pessoa que tá no shopping e vê lá no final um parente, uma pessoa conhecida, fala, não tô afim de conversar hoje não, vou me esconder aqui. Vou pra uma loja, vou mudar de calçada porque eu não quero puxar assunto. Entendeu? Eu quero ficar na minha, quero ficar tranquilona. Então, sempre fui meio assim, meio esquisita, né? E em alguns momentos, esses profissionais sempre falavam isso. Sempre achavam alguma coisa em comum entre eu e o João. Sempre falavam nesse assunto, tudo. Aí, a tia do meu marido, né? Ela mandou para mim uns estudos sobre a incidência de autismo entre os pais dos autistas. É um estudo, acho que é dos Estados Unidos. Eu falei, caramba, é agora, né? Tem que fazer esse teste, né? Aí eu fui atrás, fui saber onde que faz o teste aqui em Campo Grande, peguei a clínica de melhor reputação aqui para fazer, fui atrás, tudo. O teste, como eu falei, ele é bem assim, longo e bem... como é que eu vou dizer assim? Assim como eu tô um pouco ansiosa aqui nesse momento, quando você tá lá também não é nada confortável, é bem complexo, assim. Então tem testes de atenção, tem testes de sensibilidade, de como você come, como você se alimenta. Às vezes eles mostram umas figuras, você tem que identificar algumas coisas. Eu não vou ficar dando muito spoiler para as pessoas que tiverem dúvida ir lá e fazer, né? Mas saibam que você vai ter alguns momentos ali de altos e baixos, né? A hora que conforme você não se desempenhar bem em algum teste, você vai ficar meio abalado, é natural, viu? É natural. Sofre, né? Existe um sofrimento. Sofre muito. Mas eu falei, não, tem que encarar, porque isso pode ser a razão, a chave de tudo que está acontecendo na nossa vida, as nossas dificuldades. Porque a mãe do autista, se ela for uma mãe neurotípica, ou seja, não autista, ela já é uma mãe que sofre muito. Porque você leva na escola, depois você leva na fono, leva na TO, leva no ABA, o ABA vai na sua casa, enfim, tem vários formatos. Você vai no neuropsicólogo, você vai no neuropediatra, você vai no psiquiatra, você vai em tudo que é canto, é uma correria sem fim, é a corrida dos ratos, é uma coisa louca, não tem fim. Então é um nível de estresse muito grande.
E mesmo tendo suporte já é muito difícil. Só que quando você é uma mãe também autista, o que muda? Muda muita coisa. Muda muita coisa. Por exemplo, quando a sua rotina quebra, é desesperador. Por exemplo, minha casa está em reforma agora. Vocês têm noção? Ai, minha Nossa Senhora. O que está acontecendo na minha vida, gente? O negócio tá tenso. Então, a casa está em reforma, tudo de perna pro ar, tudo uma loucura, assim. Então, assim, muda a rotina. Aí a fono desmarca. Aí você não vai poder ir na fono hoje. Você fala, meu Deus, acabou meu dia, acabou tudo que eu planejei. O autista também tem essa necessidade de rotina. Da rotina, mas mais do que rotina, de previsibilidade. Isso até no trabalho é engraçado que acontece comigo. Eu, às vezes, eu sou servidora pública, às vezes eu tenho que elaborar um documento para um outro órgão público. E eu costumava fazer os documentos com informações muito detalhadas, muito específicas e com muitos detalhes. E aí a pessoa falava, não, Michele, não precisa fazer assim, não. Fulaninho sabe o que ele tem que fazer. Eu falei, sabe, mas já errou 2 vezes. Tá, mas se ele errar de novo, a gente vai tomar as providências. Eu falei, mas meu Deus do céu, ele vai errar, não quero que ele erre. Tá bom, vou fazer assim mais simples, mas a preocupação é sempre grande de alguma coisa sair fora do previsto. Tanto que com meu filho, por exemplo, quando a gente vai viajar, quando a gente vai fazer qualquer coisa, eu sempre mostro para ele vídeos e fotos do que a gente vai fazer. Ó, a gente vai viajar, a gente vai andar de trem, a gente vai andar de barco, vai ser muito legal, vai ser assim. Então, quando ele chega lá no local, corre tudo bem. Porque era coisa que ele já estava esperando. E a nossa memória, ela é uma memória visual, muito mais do que uma memória auditiva ou sinestésica, às vezes, mas é muito, muito das imagens. Então, a gente vai mostrando as imagens e vai se preparando. E aí, avançando um pouquinho na história do diagnóstico, aí que vem a parte mais engraçada da história, que é onde eu comecei e onde eu vou voltar, que é contar para as pessoas. Gente, ninguém deu a menor importância. E assim, ninguém se chocou. Tipo assim, nossa, Michele, finalmente a gente sabe o que você tem. Isso foi a coisa mais simpática que eu escutava, assim. Nossa, agora tudo faz sentido. Ah, então era isso. Só falta dizer que estavam fazendo bolão, né? Pra dizer se era autista, se era ansiedade, se era bipolaridade, se era o quê. Não, é autista, não, com certeza. Mas é muito interessante. É muito interessante. Eu estudo o TEA, eu tive a oportunidade de fazer um mestrado e defender uma dissertação de mestrado em transtorno do espectro autista no DSM-5. E nós conseguimos fazer a primeira publicação do Brasil, foi no nosso grupo, né? Do trabalho a qual eu fiz o meu mestrado. E quando eu acompanho muitas vezes os pais, por mais que eu seja pedagoga e nutricionista, a gente observa assim e fala assim, então, papai ou mamãe, eu acho que você tinha que também conversar. E é muito difícil pra gente. E é muito difícil pra gente, enquanto profissional. Compreendo perfeitamente. Porque nós profissionais, estamos ali acompanhando e querendo ou não, a gente tá fora, a gente tá... Aqui está a composição. Quando nós somos o profissional que estamos fora, nós conseguimos olhar numa amplitude muito maior. E, normalmente, nós estimulamos. Mas é muito complicado você falar. E aí, eu lembro que, desde 2007, a gente tem as publicações. Uma hora publica o maior índice para materno, outra hora o maior índice de referência paterna. Agora, neste momento, está o maior índice paterno. Mas eu acho assim que... Pela idade dos homens, né? Isso. Que tem filhos com mais de 40 anos. Isso é um fator realmente importante. Eu já vi também estudos E aí sobre você isso. fica assim, meu Deus, vou falar, não vou. Aí depois que você vai tendo intimidade, que você vai fazendo um maior estímulo. Então, para os profissionais também não é fácil. Não, eu compreendo, assim, porque assim... o autista, ele é muito sincericida, né? Então, quando a fono falou pra mim, eu vou falar pra você porque você aguenta, é porque eu sempre fui muito franca com ela, né? Sempre fui muito direta, muito reta. Hoje eu já sou um pouco mais cautelosa, né? Depois de muitos anos aí de levar as porradas da vida. Então, eu falo assim, eu não minto. Eu talvez omito algumas coisas que vão machucar, que vão ferir, ou eu procuro... O autista também às vezes fala assim, ele treina muito falar sozinho.
Meu filho fala, eu falo, é um diálogo consigo mesmo. Você pergunta, você responde, você faz a réplica, faz tréplica, porque você elabora as coisas na sua cabeça. Então, realmente é uma informação assim, muito difícil por causa do estigma social, né? Que é muito grande, muito grande. Mas vou dar uma dica aqui para tranquilizar as pessoas. Você só é autista se você sempre foi daquele jeito desde a infância. Não é uma coisa que surge da adolescência para frente, da vida adulta para frente. Eu sou aquela criança que gostava de Lego, de Playmobil, de preferência daquelas pecinhas bem pequenininhas. Eu gostava de ler a Barça, eu gostava de ler jornal. Que criança que lê a Barça e lê jornal com 7 anos de idade, gente? E não quer saber de jogar bola com os outros. Só vai porque era arrastada e também porque ia mais por obrigação. Tipo, se eu não for, vão achar que eu sou estranha. Eu sei que eu sou estranha, mas eu não quero que ninguém perceba. E a mulher, ela disfarça muito mais, né? A mulher disfarça mais. Isso é bem legal de falar, que é o masking, né? Hoje em dia eu faço bem menos. Depois do laudo, eu tenho laudo há 3, 4 meses, mais ou menos, que eu tenho laudo. Não saí falando pra todo mundo, não saí... Até porque eu fiquei com muita... Vou dizer vergonha a palavra, fiquei com receio, né? De como os outros iriam... receber. E foi da forma mais surpreendente possível. Tipo, finalmente, Michelle, a gente sabe o que você tem. Agora tá claro. Agora já sabemos o que acontece com você. E eu falava pra minha amiga, mas como que ninguém falou nada? Como que todo mundo tá assim, achando tudo normal? Eu dava tanta cara assim. Ela falou, Michelle, você sempre foi esquisita. E outra, você tem um filho autista, você tem um monte de parentes autistas. Por que as pessoas iam se espantar tanto com isso? Eu falei, verdade. A sinceridade das amigas. As amigas são sinceras, e por isso que somos amigas. Porque o autista também não lida com a mentira. Se tem uma coisa que o autista não consegue lidar é com a hipocrisia. Ele é considerado até um antissistema, muitas vezes. Ele é aquela pessoa assim... uma das perguntas que me fizeram uma vez, você já saiu de um grupo de WhatsApp? Tirando o trabalho, que é outra forma de conduzir, de lidar. Vamos supor assim, grupo da família, grupo de amigo, grupo da igreja, grupo de balada. Você já saiu de grupo de WhatsApp por causa de uma única pessoa? Eu falei, lógico. Aí eu falei assim, mas como assim lógico? Por que eu vou ficar lá? Se eu não posso interagir, não posso conversar livremente, porque tem uma pessoa ali que me prejudicou e tal. Qual é o sentido? Para quem é autista, faz todo sentido. Porque assim, eu não preciso estar num lugar que eu não me sinta à vontade. Isso para mim é super natural. Só que assim, para a mulher é um pouco mais complicado, porque ela é forçada a socializar. Então, por isso que as meninas autistas, ou elas têm poucos sinais de início, ou elas são muito comprometidas também. É meio difícil você ver. Hoje em dia você vê mais menina nível 2. Mas geralmente você via menina só nível 3, que era mais visível, até porque as pessoas não sabiam. Agora, nível 1, que é o meu caso... não era muito comum, assim, não. Ela é só esquisita, ela só se veste de preto, ela não usa maquiagem. Gente, eu odeio maquiagem, aliás, inclusive, não gosto. Porque eu sinto peso no meu rosto. Quando eu passo máscara de cílios, eu sinto aquele negócio ali no meu olho. E eu só uso maquiagem, assim, em situações de extrema necessidade. Meu filhinho, por exemplo, o Joãozinho, ele odeia passar filtro solar. Você conhece ele é branco, transparente, loiro de olhos azuis, igual o pai dele. Então, assim, a gente... Como que nós resolvemos esse problema sensorial? A gente usa roupa coberta, a gente vai na praia, na piscina, com roupa UV, tampando aqui do pescoço até aqui as mãos, short, às vezes a gente usa short, usa chapéu, usa tudo que puder, assim, para não precisar ficar passando, né, o creme, né? Eu tô falando várias coisas, mas você me faz voltar aqui na pergunta, que eu dou a nossa mente vai, né? Vai longe, né? Pra explicar as coisas. Mas a gente resolve nossos problemas sensoriais. Então, hoje, como que a gente resolve? Tem várias táticas, né? A gente usa roupas confortáveis, né? Eu não coloco no meu filho nada que incomoda ele, nada que aperta ele. Primeira coisa que a gente faz é tirar as etiquetas, tanto das minhas roupas como das roupas dele. A gente experimentou, arrancou as etiquetas, né? Outra coisa que a gente faz muito, e que muito TEA faz, principalmente o adulto, é comprar quase tudo online. Assim, mas você não gosta de interagir com o vendedor de loja? Odeio. Odeio, principalmente aquele momento que você tá no provador e começa a vir roupa por cima. Olha, achei essa sua cara, vai jogando. Gente, não. Eu só quero esta roupa que eu peguei. Só essa. Se não serviu, não tem meu tamanho, tchau, obrigado.
passa outro dia, não quero ver mais nada. Então a gente compra online. É o hiperfoco, né? É um foco específico, não quer interagir a troco de nada, não quer falar bobagem à toa, né? E aí a gente resolve dessa forma. Outra questão sensorial também que a gente tem é o som. A gente escuta tudo. A gente escuta o barulhinho do ar-condicionado, a gente escuta o eco que volta dos microfones, a gente escuta até a respiração das pessoas, né? É uma coisa muito louca. Então, isso aí causa muita dor de cabeça, né? O meu filho ainda não aceita os abafadores, mas eu tô tentando colocar nele, tô testando, ver se ele aceita. Eu uso abafador intra-auricular eletrônico. Então, ele é bem discreto. É aquele da Apple mesmo, do iPhone. Coloca aqui. Eu experimentei, adorei. É maravilhoso, né? Quando você coloca aquilo, o mundo fica em silêncio. É tão maravilhoso que até quem não é autista gosta. Às vezes a pessoa fala, deixa eu experimentar seu abafador, seu cancelador. Fala, pode experimentar, você vai amar. Realmente não é uma coisa barata, mas extremamente útil. Vale cada centavo, que custa uns R$2.000, né? Mas vale cada centavo. Então, eu consigo andar num... Assim, eu até vou no shopping no final da tarde, se for muito necessário. Mas não gosto de esse vucu-vucu de gente, não vou em show de música por causa do atropelo da galera, não gosto. Mas se eu tiver que ir no shopping no final da tarde, 5 da tarde, eu vou estar com o meu cancelador. Porque eu não vou escutar... Pra mim, o problema não é barulhos altos, que nem... Ó o barulho aqui, né? Aí já... Não é barulho alto que nem pro meu filho, por exemplo. Pra mim, é esses burburinhos. Essas coisinhas paralelas. Porque é como se fosse uma grande antena parabólica. Você escuta tudo... Você vê tudo, você sente tudo, e tudo em grande escala. Como ele não consegue ainda falar muito bem o que ele está sentindo, eu vejo mais pela expressão facial dele. Que ele está cansado, que ele está angustiado, que ele está sofrendo, que ele está vermelho. Não sei se dá para ver se eu estou sentindo meu rosto... Isso aqui é rosácea, gente. Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Isso aqui é rosácea, que é mais um sintoma do TEA. Em alguns casos de TEA tem rosácea associada, porque a pessoa tem autoimunidade, problema de autoimunidade junto com a disbiose. Então a gente busca estratégias, e a gente aprendeu isso na terapia, tanto a dele como a minha. A gente tem que se adaptar ao mundo neurotípico, que é o mundo do não autista. A gente tem que se adaptar. Esse papinho de que fala, agora todo mundo é autista, agora todo mundo quer ser autista. Gente, se fosse assim, minha vida era muito mais fácil, sinceramente. Imagina estar num ambiente que tá todo mundo com os seus negocinhos para dar uma desestressada, todo mundo com seus canceladores, cada um no seu canto. Ia estar cada um num canto, se tivesse mais autista aqui, né? O mundo não é. Não é. Deve ser interdisciplinar. Exato. E deve ser para o conforto de todos, né? Com respeito de todos, mas não é. E também, assim, a gente aprende, né, nesse caminhar, que a gente tem sim que se adaptar, a gente tem sim que nós não somos tantos como as pessoas pensam que somos, não somos, está aumentando, mas não é tanto ainda assim para ponto de dizer que todo mundo é, porque isso é uma grande ignorância, alguém fala uma coisa dessa. Mas a gente também não se obriga hoje a suportar qualquer coisa. Ah, eu não tô afim de ir na festa? Não tô afim, gente, não vou. Minha bateria social, que agora tá na moda falar esse termo, né? Minha bateria desgastou. Eu já fui numa festa ontem, vou levar 2 dias para me recuperar dela. Então, se eu for em outra na sequência, não vai dar certo. Vai dar muito ruim. E outra característica também, assim, a gente tem muito... Isso eu e meu filho é muito, muito parecido. Por isso que eles chamam os Michelinhos, né? São 2 iguais, só que a única diferença é que eu sei falar mais que ele e tenho mais idade. O resto é tudo igual. Mas ele é menino, você é menina. Mas eu falo assim, os comportamentos são muito parecidos. O meu filho gosta de brincar na casa dos amigos. Ele não é muito de trazer os amigos para casa dele. Eu que tenho que trazer as crianças, tal. Por exemplo, a gente mora num condomínio que tem outras crianças, então ele prefere ir na casa das crianças do que elas virem na nossa, né? E eu a mesma coisa. Por quê? Por que acontece isso? Porque é como se a casa fosse o casulo, né? Ali é a minha casinha. E também porque você controla o horário, né? Se você está recebendo, você não pode expulsar a pessoa depois de 2 horas. Agora, se você está indo, deu 2 horas, você vai embora. Então, tem diferenças
Mas eu estou me empenhando também nisso. Então, meus amigos que ainda não foram na minha casa, não é porque eu não gosto de vocês, entendeu? Não é por causa disso, né? E o meu filho é a mesma coisa. Então, às vezes vai umas crianças brincar em casa e ele foge pro quarto dele. Acontece muito. E é interessante, né? A fuga do contexto social e que é um processo de aprendizagem constante de todo o TEA. E como que você lidou com isso antes desse diagnóstico? Tinha muito sofrimento. No meu caso, você fala? É. Ah, muito. Porque às vezes eu falava alguma coisa e a pessoa não entendia o que eu quis dizer. Ou achava que foi muito direta, ou eu às vezes não falava. Aí começa a acontecer isso. Quando você começa a ver que às vezes a pessoa não recebe bem, não que seja grosseria, não isso, mas você falar a verdade mesmo, sabe? Por exemplo, uma amiga minha passou por uma situação que ela foi alvo de uma intriga, uma situação que aconteceu com ela. Aí quando veio outra pessoa, eu falei, não, isso aqui é mentira. E eu posso provar. E eu provei. Hoje, talvez, eu teria mais sabedoria para lidar com essa situação. Mas dentro de mim, a hipocrisia é uma coisa assim que vem como um punhal. Fere. Por isso que eu falo que se tivesse tanto autista assim, o mundo era muito melhor. Porque o autista... já tinha resolvido metade do... Lógico, o autista não chega atrasado. Cheguei aqui 20 minutos antes do horário marcado. Paga as contas em dia. Você nunca vai ver, raramente vai acontecer. Claro que quando eu falo essas coisas, gente, tô falando da minha experiência, de pessoas que eu conheço também. Você nunca vai ver, assim, muito raramente um autista endividado. Porque ele tem muita preocupação com isso, preocupação absurda em... Com o correto, com né? Com o correto. Ele é muito certinho, ele é muito metódico com as suas coisas, com o seu trabalho. Ele geralmente é um profissional bem-sucedido. Graças a Deus eu tenho uma carreira bem estabelecida, adoro meu trabalho, sou muito feliz. Inclusive, o trabalho é o ambiente mais confortável para o autista, porque é um ambiente mais objetivo. Você não lida com tantas emoções das pessoas. Agora, já na família, nos amigos, ou quem tem outras comunidades como igreja, às vezes a coisa dá uma desregulada, né? Dá uma atrapalhada. Uma atrapalhada. Meu filho é a mesma coisa, gente. Eu tenho certeza que ele vai ter bastante dificuldade na adolescência, porque ele não vai mentir. Ele vai falar na cara da pessoa, não quero falar com você, não quero te ver, não quero comer isso, não tô afim. Hoje ele já fala, às vezes, quando ele não quer conversar, às vezes, com o avô, a avó, que liga pra ele, e ele não tá afim de conversar, ele fala, tchau, vovó. Agora não. Ele fala assim, tchau, vovó. Ele já faz isso, gente, com 6 anos de idade. Ele fala, não tô afim, não quero conversar, tchau, tchau. E a gente, né, força um pouquinho ele pra ele não... ele já sabe mexer no celular melhor que qualquer um de nós lá em casa. Já sabe fazer tudo. Já digita no computador, né? Então já tem uma precocidade para algumas... É o abecedário, né, em inglês. Ele faz o alfabeto em inglês de trás para frente, inclusive. Em inglês e em português, ele já conta até 100. Ele em termos assim pedagógicos, ele está até acima de algumas das crianças, da média das crianças da idade dele. Já no emocional ou no comportamento, ele pode estar até abaixo. Então, isso é muito interessante no espectro, né? Que tem essa disparidade. Então, às vezes a gente tem muita dificuldade de interpretar o que o outro quer da gente, mas por outro lado, o autista é muito bom, assim, por exemplo, para identificar padrões de comportamento. Meu filho, por exemplo, ele percebe quem não gosta dele. Ele percebe e ele se afasta. Ele tem essa percepção. Eu, por exemplo, quando alguém vem contar alguma historinha para mim que não bate, vem contar uma história ou vem tentar fazer uma chantagem emocional, manipulação, eu falo, pode parar. Pode parar que tá errado isso aí. No trabalho, né, para quem trabalha na área jurídica como eu, isso é uma habilidade muito boa, né? De repente você tá lendo um caso assim, você fala, isso aqui tá errado. Logo nas primeiras linhas, assim, a gente fala, isso aqui tá errado. Mas vou terminar de ler para ver se o que eu imaginei e 99% das vezes Então é uma coisa assim que... Então o meu filho, assim, fazendo essa comparação entre eu e ele, é que ele não trabalha, né? O caso dele é só estudar. Então ele no estudo, nessa coisa pedagógica, 1000 anos, muito avançado. Mas na parte comportamental ele tá abaixo. Porque ele é aquela criança, assim como eu fui, que ele só vai até os amiguinhos se os amiguinhos forem até ele.
Então ele tem que ser levado, a gente tem que ser levado pro social. Eu também hoje não tenho muitos amigos, não tenho muitos amigos. Mas os amigos que eu tenho também são essas pessoas que falam na cara. Então assim, quando a pessoa é aquela pessoa que... Eu até tenho tendência até a ter amizade com aquelas pessoas assim que falam na lata, que pode ser até um pouco explosiva, do que aquelas muito assim, muito contida. Que às vezes é meio manipuladora, meio mentirosa. Eu prefiro aquele que... Não tem a história do Pedro da Bíblia, né? Mais vale um Pedro que fala na cara, que não tá nem sem filtro, do que um Judas que é bonzinho, tem uma... E quando eu vejo uma pessoa assim, muito perfeitinha, muito contida nas palavras, querendo se vitimizar muito, eu falo... Já começa a minha cabeça, já começa a sirene tocar na minha cabeça. Corre. Corre que é cilada. E geralmente a cilada é cilada. Então, se a gente tem esse instinto, aí você pode pensar, mas isso é uma coisa boa, né? Falei, realmente, eu acho uma coisa boa, eu acho uma coisa positiva no espectro, né? Essa capacidade de reconhecer padrões de comportamento do outro. A gente tem dificuldade um pouquinho com a expressão facial, de saber se a sua conversa tá agradável, se não tá. Às vezes eu tô falando do que eu gosto, do que eu tô empolgada, e a pessoa tá lá assim, e eu tô nem aí, continuo falando, continuo contando, continuo explicando. Se ela não falar, cansei, então tá bom. Aí segue a conversa. A literalidade também, às vezes, é um problema, né? Às vezes a pessoa falou pra mim assim, você tem que ligar lá pra falar daquele documento seu. Mas lá não tem telefone. Como assim não tem telefone? Falei, não tem telefone? Ele falou assim, não, Michele, aqui como não funciona o telefone, é como se não existisse, mas tem um telefone lá. Falei, então fala pra mim que o telefone não funciona, não adianta ligar. Era mais direto ao assunto, né? Mas voltando à questão de ser... eu falo muito também por causa do TDAH, tá? Que está associado ao meu TEA. Então, é autismo, nível 1 de suporte, TDAH e altas habilidades, né? Mas sempre o TDAH, ele tá dentro da relação de espectro, né? Ele é uma neurodivergência. A questão é que o TDAH, ele é mais impulsivo. No meu caso, a impulsividade é mais verbal. E, inclusive, isso por escrito. Então, às vezes eu mando textão no WhatsApp para as pessoas. Ou eu mando vários WhatsAppzinhos assim. Fulano, tem tal coisa. Tem isso. E a pessoa fala, meu Deus do céu, o tamanho do WhatsApp que ela manda. Então, eu já tento agora... Penso umas 10 vezes antes de mandar um WhatsApp para condensar a mensagem o mais rápido possível, porque as pessoas não querem muitas explicações. A gente tende a se explicar muito, isso é ponto em comum do TEA e do TDAH. Ele tende a se explicar muito, dar muitas satisfações, às vezes, do que não é necessário. Não que você tá, assim, necessariamente incomodando os outros, mas às vezes não precisa mesmo. Né? Tipo assim, eu vou ali na casa do fulano pegar um negócio e já volto, tá? Em 5 minutos eu tô de volta. Às vezes não precisava falar nada. Simplesmente vai e volta, né? Às vezes coisas bobas. Coisas boas também. Na rotina desse processo de acompanhamento do transtorno do espectro autista, hoje você faz psicólogo. Isso. Após o diagnóstico, qual que é a rotina de ser feita? Bom, vou falar do adulto e da criança, do jovem, né? Porque eu também convivo com várias pessoas no espectro, de diferentes idades, desde criancinhas de 3 anos de idade até pessoas idosas. Já há casos já de idosos no espectro. E a velhice no TEA, ela tem desafios muito próprios, né? E eu estou estudando sobre isso porque eu estou com 42 anos. E embora não pareça muito essa idade, graças ao quê? Ao nosso colágeno. Porque essa síndrome da hipermobilidade faz com que a gente tenha mais colágeno. Então você pode observar que todo autista que você conhece, ele aparenta mais novo do que ele de fato é. Então qual que é a rotina do João, por exemplo? O João, ele faz fonoaudióloga para ele melhorar a sua dicção, a sua fala. E o mais doido dessa história é que o João não fala porque ele não sabe, porque ele não tem articulação na boca. É porque ele não quer mesmo. Ele não vê necessidade de se comunicar. Se ele consegue se comunicar, isso os pais têm que se policiar muito com isso. Então ele aponta o dedo, mostra o que ele quer. Se você pegar, ele não vai falar nunca mais aquilo ali. Ele vai entrar no comodismo, na lei do... Porque a cabeça do TEA pensa tanto
É muito pensamento por minuto, é uma quantidade tão grande de pensamento, tão caótico, que tudo que você puder economizar de energia é bem-vindo. Por isso que a gente não quer socializar muito, a gente não quer muito estímulo. Quando eu cheguei aqui, eu pedi pro rapaz colocar, né, não sei como é que chama isso aqui, o holofote, que estava bem na minha linha do meu rosto pro lado, porque ia me atrapalhar muito aqui. Eu também não iria usar um óculos escuro aqui, porque ia prejudicar eu olhar no seu olho também. Então tem todo esse contexto aí pra gente administrar. Então ele faz fono 2 vezes por semana, ele faz TO 2 vezes por semana, ele faz o ABA todos os dias, ele faz a academia de 1 a 2 vezes por semana, né? Tem semana que ele vai 2, semana geralmente ele vai 1, né? A minha rotina, eu vou na academia 3 vezes a semana, deveria ir todos os dias, porque se eu falto um dia, eu já fico 2 dias sem ir. E nisso eu vou malhar aquele mesmo grupo muscular daqui a 1 semana. E nisso eu catabolizei, gente. Parece um absurdo, mas é verdade. É verdade. Cataboliza mesmo, é um absurdo. Às vezes você viaja 1 semana de férias e volta, tá tudo murcho, gente. Tá tudo... Claro, também sou uma mulher de 42 anos, isso também impacta nisso, né? Mas o meu filhinho não é muito diferente, não. Então, se ele fica muitos dias sem fazer atividade física, ele também sente os prejuízos disso. E nós temos que malhar muito, 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 muito para ganhar isso aqui de massa muscular. Muito pouco. Muito forte. Muito, muito pouco. E eu faço o quê? Eu faço academia, né? Como eu falei. Eu faço acompanhamento também, psicoterápico, de 1 a 2 vezes por semana também. TCC, Cognitivo Comportamental e Psicoeducação, né? Que é o específico para o autismo adulto, onde você aprende coisas assim que parecem óbvias para quem não é autista, mas você aprende assim a interpretar se a pessoa não está gostando da sua conversa, se ela está entediada com a sua conversa, coisas que parecem legal. Simples, né? Bobas, mas que são realmente úteis. Importantes. Por exemplo, você ter um pouco mais de jogo de cintura quando alguém não é muito honesto, quando alguém não é muito correto. Aí que vem uma questão interessante, né? O autista, ele vai aprender a modular o seu comportamento e vai aprendendo a ter um pouco de flexibilidade mental. Como que funciona essa flexibilidade mental? Que é um dos tópicos do meu tratamento, faz parte disso. Vou dar um exemplo meio doido aqui, mas que vai funcionar bem. Você já viu a neve? Já. Eu nunca vi a neve, mas eu sei que a neve existe. Eu não tenho a experiência de tocar na neve, eu não tenho a sensação, eu não sei o que é a neve, eu sei porque eu vi na televisão. Então hoje, eu sei que o neurotípico pensa de um jeito diferente do meu, porque eu estudei isso. Porque eu aprendi isso na terapia. Mas dentro da minha cabeça, muitas coisas não fazem sentido. Já. Como, por exemplo, você fazer o social com pessoas que falaram mal de você. Gente, qual a lógica disso? Para pra pensar. Tem sentido? Não tem lógica, mas muitas vezes o contexto social você é obrigada. Você é obrigada, mas aí que tá. No meu caso, por exemplo, eu tenho um trabalho muito top, muito maravilhoso, trabalho com uma equipe muito show. Então eu não posso dizer muito sobre essa questão de problemas de trabalho, que eu não tenho tantos, assim. Eu procuro, assim, dar o máximo de mim, trabalho com uma equipe bacana. Pouquíssimas atritozinhos que pode ter muito facilmente resolvido. Eu sei que não é todo mundo que tem essa possibilidade, mas eu sei que no trabalho é diferente, você vai ter uma outra visão. Mas um dos tópicos lá que até o avaliador falou para mim geralmente o autista dá um super destaque na sua vida ao trabalho, porque aquilo é não só o ganha-pão dele, mas ele gosta de estar ali. Então, se tiver qualquer conflitozinho, qualquer situaçãozinha, ele vai se esforçar para resolver. Agora, se for num outro grupo, sei lá, grupo de futebol, grupo de igreja, grupo de família, grupo de amigo, que começar a dar muito problema, ele fala, tá bom, tô fora. Né? Ele tem uma certa facilidade também, isso é interessante, de romper relacionamentos. Tem uma facilidade. Então, se, por exemplo, a pessoa te traiu, a pessoa mentiu, a pessoa enganou, você pode até demorar um pouquinho para perceber isso. Mas quando você percebe, você não volta atrás. O autista, ele segue uma linha de conduta e ele não volta atrás. Eu até brinco, né, que nem eu falei no começo, assim, se tivesse mais gente como a gente, o mundo seria muito melhor, porque as pessoas não iriam ficar mentindo, elas não iriam ficar enganando.
O autista, se ele não gosta de você, ele vai falar na sua cara. Ou, quando já depois de muito tratamento e terapia, ele vai se afastar de você. Ele não vai ficar convivendo por conviver. Se for uma relação de trabalho, ele pode até conviver. Mas ele não vai ficar de conversinha fiada, ele não vai ficar fingindo amizade, entendeu? Quando tiver alguma festinha, ele não vai ficar perto, não vai ficar tirando foto junto. Ele vai mostrar o seu desconforto, né? Resumidamente, E como vocês conseguem, dentro do âmbito alimentar, equilibrar toda essa questão? Claro, com altos e baixos, mas a questão da desbiose, a questão da parte sensorial, da seletividade alimentar, de todo esse contexto de saúde e de alimentação. É aí que nós falhamos miseravelmente, Brasil. E eu não vou falar que eu sou orgulho da Nude só porque eu estou na frente dela, porque eu não sou essa pessoa falsa, gente. Eu vou admitir o que eu faço. Eu não vou mentir, gente. Mas a gente tá num processo evolutivo. Com certeza. Eu não vou ficar falando, nossa, não vou falar, gente. Inclusive, eu achava que eu e meu filho não tínhamos seletividade alimentar. A gente falava, nós, jamais. A gente come de tudo. A gente é os top da galáxia. A gente come umas bobeirinhas aqui, mas não é tanto assim, não. Mentira. Durante a avaliação, isso caiu por terra, assim, desmoronou. Por exemplo, você come salada? Eu falei, claro que eu como salada. Mas como você come salada? No pão, sanduíche. Mas por que é no pão e no sanduíche? Porque não faz muito sentido a salada no prato. Faz sentido a salada no pão. Faz sentido a salada enrolada em alguma coisa. A salada tem que estar enrolada em alguma coisa. Aí eu falei, isso é seletividade alimentar. Falei, pronto. Eu que tava abafando aqui nessa avaliação, nessa entrevista, já me lasquei. Até pela sinceridade. E eu fui bem aberta, assim, né? Como aqui também, eu não queria esconder nada, eu não queria... Realmente fazer um trabalho bem feito. Né? Exatamente, eu queria saber a verdade. E aí, porque muitas vezes, quando ocorre o encaminhamento da pessoa, do familiar, ele tenta se esconder. Sim. O tempo todo. Mas eu falei, não, eu vou me jogar nisso aqui, seja o que Deus quiser. E realmente, eu até esperava uma outra coisa no começo. Esperava, assim, só um TDAH, uma coisa mais leve, assim, mais suave. Mas não, mas veio com tudo. Veio um monte de coisa. Não, mas não tranquilo. Mas pelo menos veio as altas habilidades junto, né? Que quer dizer que eu sou uma pessoa, assim, que eu... Tanto é que eu tenho uma carreira. Eu tenho uma profissão, eu tenho uma carreira bacana, eu tenho um trabalho legal, sou uma profissional bem... não tô aqui me gabando nem nada, mas tô, assim, eu tenho um trabalho, assim, desenvolvido. Tenho um trabalho social também na associação de pais e mestres, mas para não me perder, porque eu já tô me perdendo, já tô indo para outros universos. No contexto alimentar, como é que vocês estão? Então, nós estamos assim, vamos dizer, nota 6, pode ser? Vamos dar um número aqui, nota 6. A gente não erra tão pesadamente, mas a gente tem muita dificuldade em manter a constância da alimentação. O que pega para nós? Primeiro ponto, textura dos alimentos. E admitir que eu tinha isso foi difícil, gente. Foi uma das partes mais difíceis, porque mostra assim que você é meio fresco. E eu sempre fui chamada de fresca para comer. Sempre fui chamada. E eu tinha muito... Eu me sentia muito envergonhada por isso. Outra coisa também que acontece é comer a comida do dia seguinte. A comida requentada. E a minha família toda tira sarro de mim por causa disso. Ai, sobrou a comida, a Michelle não vai comer. A Michelle vai fazer outra comida quando ela tiver a fim de cozinhar. Mas provavelmente ela vai ligar pro iFood, vai pedir. Depois que inventaram o iFood, esse problema da comida do dia seguinte acabou, né? O problema passou a ser o cartão de crédito, né? Mas o problema de comer, de ter... Tanto que eu no começo, assim, né? Às vezes pedia pra diarista, às vezes que cozinhava em casa, fazia várias marmitas, congelava. Mas quando descongela a comida, gente, o negócio dá tudo errado. Muda o cheiro, muda a textura, muda o sabor. Eu consigo até perceber se a comida foi esquentada no micro-ondas ou no fogão. Mas eu consigo perceber. E tem uma razão para isso, porque no micro-ondas a comida esquenta de dentro para fora e no forno, no fogão, a comida esquenta de fora para dentro. Então ela fica mais crocante, mais sequinha. Então tem diferença em você aquecer o alimento no fogo ou na radiação, que é o micro-ondas. Então eu percebo onde o alimento foi aquecido, eu consigo perceber isso aí. Dependendo do alimento, a textura modifica. Modifica muito, assim.
Então, hoje, o que a gente tem feito para amenizar a nossa situação? A gente tem adaptado os pratos para encaixar na nossa seletividade, que agora ela é assumida, sem vergonha nenhuma. Trabalhada para o processo de evolução. Como que a gente faz? A gente pega os legumes e a gente assa no forno até quase virar um carvão. Até torrar. É verdade esse bilhete, mas funciona. Porque assim, eu e ele, nós dois, vale para nós dois, a gente não vai comer uma salada com muito molho, com muita coisa assim molhada. Então, primeiro ponto, molho em excesso já dá errado. Porque, sabe aqueles pratos de restaurante chique? Que é uma piscina de molho e um pedacinho de carne? Gente, isso aí não me pega. Não dou meu dinheiro nesse negócio, não. Não dou jamais. Então, a gente faz os alimentos de forma bem crocante, o mais seco possível. A gente gosta muito de farofa, né, naturalmente. Batata frita, tudo que é frito. Mas os legumes assados, muita coisa desidratada. A gente come também crocante, né? Alimentos desidratados, frutas, legumes, a gente come desidratado. Quando a salada é a salada mais molhadinha mesmo, que não tem jeito, é aquilo ali e acabou, o que a gente faz? A gente mistura no arroz, no feijão, para ela ficar meio escondida. E aí, isso eu fazia até instintivamente pro meu filho. Aí até no dia da avaliação, falou assim, mas é porque você come assim. Eu falei, é verdade. Eu como exatamente assim. Então, eu fazia para ele... Nossos filhos, eles são um pouco nosso reflexo, sim. Né? E aí, como se ele ver a salada, ele também não vai comer. Porque quando eu falava de seletividade alimentar, que eu falava que a gente não era, que a gente até se gabava disso daí, era porque, assim, a seletividade que a gente ouve falar por aí no espectro é aquela seletividade grave, que só come arroz e macarrão, que só come alimentos brancos. Existe isso também. Sim, que é o que mais ocorre o destaque. Ou, por exemplo, a criança que só come alimentos batidos ou líquidos. Isso mesmo. Ou que não come nada, só come arroz. Ou que não come nada. A gente faz também, a gente usa os probióticos, né? A gente usa os probióticos porque a nossa flora intestinal ela é bem prejudicada. E as crises de disbiose que eu tenho, elas são muito severas, são muito mesmo, assim, a ponto de eu ter que ficar hospitalizada. Claro que não é uma hospitalização grave, às vezes, mas eu preciso ir no hospital para tomar o soro com Buscopan injetável. Porque o abdômen distende muito. Muita flatulência. Às vezes nem tem isso, mas a cólica é uma dor absurda. E às vezes nem tem diarreia, mas é uma cólica que parece que você tá morrendo ou que você tá parindo, é uma coisa absurda, é uma dor muito, muito grande. E quando acontece a bendita crise? Principalmente quando eu tomo aquele meu refrigerante zero, aquele preto, todo mundo sabe qual é o nome, né? Aquilo ali é um problema, gente, e eu sou viciada por causa do TDAH. O TDAH, como ele tem a falta da dopamina mais baixa, aquilo ali, ele é um vício mesmo. Ele é. Não tenho vergonha de admitir isso aí, não. Mas depois de iniciar o tratamento também para isso, aí a minha compulsão pelo refrigerante diminuiu. Que existe um entendimento de todo esse processo. Isso, aí eu não tenho... Então é uma coisa assim que eu prefiro não ter em casa. E é com esse refrigerante específico. Se for um Guaraná, se for um de limão, qualquer outra coisa, você não toma ele tanto. Agora aquele ali, você toma 2 litros numa tarde. Fácil. E aquilo ali é tomar e passar mal. E há outro momento também que dá a crise de disbiose, que pode ser... ou essa dor abdominal, ou diarreia, ou constipação. O meu filhinho tem a constipação, às vezes, em momentos como esse, de estresse. Então, às vezes, você está numa situação de estresse muito forte, é uma discussão, uma briga, uma coisa muito grave. Meia hora você já está passando mal. É muito imediato. Então, outro ponto é a gestão do estresse. Como que você gerencia o estresse nessa vida básica e nessa mente caótica que a gente tem, né? É atividade física, fundamental, meditação, quando você consegue parar para fazer isso. Procurar ter atividades prazerosas, hobbies, ter boas amizades, evitar os relacionamentos tóxicos. Pode ser muito fácil. Né? Ele demora um pouquinho para perceber, às vezes, que ele está num relacionamento meio abusivo, meio tóxico. Não, demora às vezes bastante, um mês. Não, demora às vezes anos. Mas quando ele entende, ele corta. E ele não sofre por cortar, ele sofre pelo julgamento. Ele sofre porque as pessoas julgam ele por ter feito aquilo. Só que hoje a pessoa fala assim, não, gente, não me serve, tô dispensando.
Então, para falar de alimentação assim, a gente tem um desafio muito grande em casa, a gente tem um desafio muito grande. Primeiro, para ter alimentos sempre frescos, sempre preparados. Gente, é isso aí, tá? Não, pode falar que é frescura, eu aceito. Agora eu sei por quê. Então a gente procura Nada sempre... como a liberdade do entender o que é cada coisa. Então tem que sempre comer comida fresca, de preferência, né? Você pode até ser alimentação comprada, né, no restaurante ou preparada em casa, mas sempre... Porque se você põe na geladeira e vai comer depois, que aquecida, já não dá certo. Não tem o mesmo sabor. Procurar preparar os alimentos dessa forma. As saladas comer como sanduíche. Sim, faremos isso, né? Para poder melhorar a nossa alimentação. Evitar este refrigerante, né? Que todos específico, na verdade, deveria eliminar todos os outros. Todos. Mas por que a gente gosta do refrigerante? Sabe por que é? Eu também descobri isso também durante a terapia, durante tudo. Por causa que por causa da... Não é bem a textura a palavra, mas é por causa que ela gera uma sensação na boca. Por causa dos gases, das bolhas. E do índice de sódio e açúcar, que você tem ao mesmo tempo o processo de estímulo e saneamento desse estímulo. Isso, você fica com sede, porque ele te dá sede, porque ele tem sal. E aí você bebe mais, e bebe mais, e bebe mais. Também porque o gás na boca gera uma sensação prazerosa. Então, o que eu procuro fazer? Para amenizar isso também, mais uma dica. Eu compro xarope. Sabe esses xaropes que usam em bar? Xarope de limão, xarope de guaraná, xarope de qualquer fruta, assim. Coloco um pouquinho e completo com água com gás. Então, é tipo um refrigerante ou com óleo essencial. Aqueles óleos essenciais, que é outro vício meu, né? Que eu adoro também. Você pode ter uma gotinha de óleo essencial de limão e completa com água com gás. Eu uso muito água com gás com óleo essencial de limão. Para estudar, para trabalhar. Eu gosto muito, porque tem que ter o gás. O gás é importante porque na boca ele faz uma coisa assim, uma sensação agradável. Prazer. Então assim, porque assim, só beber água por beber água é difícil. E também tem um problema. A gente tem, o autista ele tem problema de propriocepção espacial e interocepção. Então nós somos muito desastrados. A gente é mão de alface, sabe? Já perdi celular na rua, já perdi celular no bueiro, tudo. E também não consigo identificar muito as emoções internas, por exemplo. Confundir sede com fome. É super sério. A gente não consegue se diferenciar. É muito difícil. Então, você tá com sede, aí você vai comer primeiro. Mas você tava com sede, você não tava com fome. E é um automonitoramento, né? O tempo todo. E por isso os profissionais, psicólogos, terapeutas e fonoaudiólogos, tudo isso você trabalha dentro que hoje eu classifico como uma interdisciplinaridade. Porque todo mundo tem que estar junto no sentido de se melhorar, porque Exatamente. Também a sociedade às vezes está esquecendo que o amanhã nós teremos vários idosos dentro do transtorno do espectro, que antes Exatamente. A gente quase não via o idoso dentro de uma patologia. Hoje não. Hoje dá vários. Então a gente precisa hoje se adaptar e ter o melhor entendimento de tudo isso daí. Com certeza. Diz uma coisa, Michele, o que você diria para quem está assistindo a gente e que pensar e falar assim, será que eu me encaixo nisso? O que eu faço? O que você diria? Primeiro, não entre em pânico, tá? Ser autista não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Também não saia por aí achando que só porque você assistiu essa entrevista e você se identificou com 3, 4 coisas que eu falei que você é. Não é. Tá? Você tem que ter pelo menos uns 5, 6 características. Eu não vou falar números porque eu não sou psicóloga e tal, mas vamos supor que existe um percentual, existe todo... De coisas que... E olha que eu nem falei, sei lá, 10% das características que tem o transtorno. Não é o fim do mundo. Não é uma coisa ruim, né? Eu sempre me achei assim estranhona mesmo. Sempre achei meio diferente, meio exótica. Aquela pessoa que, quando alguém começa com mentirinha, eu falo, pode parar que você tá indo muito mal aí. Já corta a pessoa. Então, eu sempre vi coisas positivas também, né? No espectro. Não é tudo tragédia, não é tudo ruim. Não estou romantizando, tá? Porque não é uma coisa fácil também. Você tá sempre com medo do julgamento. Isso é um fato. Sempre. Por mais que você se aceite, por mais que você se entenda, você tem medo do julgamento, você fica se explicando com medo de ser mal interpretado, é normal.
Mas assim, se você tem dúvida, eu acho que todo mundo que tem dúvida tem que fazer uma avaliação. E a avaliação, ela não é só do transtorno, ela é avaliação de personalidade, ela é avaliação de inteligência, ela é avaliação de todas as coisas, assim, de vários aspectos da sua vida. No mínimo, você vai sair de lá se entendendo melhor, se conhecendo melhor. Porque uma pessoa que não se conhece, ela é uma pessoa muito mais propensa a ferir o outro. Porque aquela pessoa que não se entende, que não sabe das suas dificuldades, das suas fragilidades, ela é uma pessoa muito mais perigosa para a sociedade. Então, quanto mais você se entende, mais você se conhece, mais benefícios. E sobre quem é pai de autista e tem suspeita de ser, sua suspeita tem razão. Sua suspeita tem razão. O índice, se alguns estudos, chega a 70%, né? Menina, eu vi um com 80, quase foi 80%, porque o fenótipo, ele é muito presente. É claro que o fenótipo não é exclusivamente, né, a parte genética que vai desencadear o sintoma. Tem aspectos ambientais, de repente você nasceu numa família muito complicada, muito cheia de situações difíceis, e aquilo desencadeia, dificulta. Hoje em dia as telas também são um problema a mais, mas o aspecto genético, gente, ele é decisivo. Decisivo. A idade dos pais também é um fator. Então, se você teve filho mais velho, é uma coisa que você deve levar em conta. Mas o que eu digo para as pessoas, para elas não entrarem em pânico, que é o que me fez me tranquilizar muito nesse processo. Meu filho agora não está sozinho dentro de casa. Ele já não estava sozinho na família. Mas agora ele não está sozinho dentro de casa. Quando meu filho perguntar, mãe, por que as pessoas mentem? Eu falo, filho, eu também não sei por que as pessoas mentem, porque também não faz sentido isso para mim. Então, eu vou estar com ele compartilhando as mesmas perplexidades com esse mundo que não é o nosso mundo. Então, ele não vai se sentir sozinho. Ele fala, mãe, e agora? Eu falei, filho, agora vamos sentar junto e vamos enfrentar. Vamos encarar isso aí. E eu falei muito isso pro meu marido. Falei, olha, você agora é o único neurotípico dessa casa. Você é a única pessoa que não é autista nessa casa, né? Você e o cachorro. Então, o que tem que fazer? Você vai cachorro, talvez. Talvez, vai saber, né? Mais um. Aí, qual que é o teu papel aqui, né? O teu papel é de dar suporte para nós. Nós temos o nosso suporte dos nossos profissionais, que nós vamos ter para a vida toda. Eu e ele, para a vida toda. Porque enquanto não existe uma cura, dizem que tem o tal do Neuralink, que está em estudo, mas isso aí eu acho uma coisa tão fora de propósito que não sei nem se isso vai acontecer. Mas, enfim, o papel dele na nossa família é um papel muito importante, o papel do Everton, né? E ele vai mostrar para nós, e ele mostra todos os dias, como que os neurotípicos pensam. Por que nós não temos que ficar tão estressados em nos colocar no mundo? Isso. Então, o meu filho vai ter a mim e eu vou ter a ele nesse ambiente. Então, assim, se você suspeita, vá fazer o teste. Tem profissionais excelentes aqui na cidade para fazer. Depois eu deixo com a doutora Paula aí os nomes dos avaliadores aí, para quem... E aproveita e faça uma consulta também. Se você tem muita disbiose e tem um filho autista, provavelmente tá nisso aí. E, gente, o diagnóstico foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Claro que ninguém vai dizer assim, não, eu queria que meu filho fosse autista. Não. Mas, assim, quando você tem um filho nessa condição, você tem, assim, uma limpa tão grande nos seus relacionamentos. Você vê quem te ama, quem não te ama. Você sabe o que é verdade, o que não é verdade. Você sabe quem tem preconceito com você, quem não tem. E ele só tá melhorando. Só tá melhorando, né? Então, assim, não tô romantizando, não tô dizendo que eu queria que fosse assim. É muito difícil todo o trabalho, todo o processo. E pra mim foi muito bom, já que eu estou nessa condição, talvez eu não quisesse ser assim, provavelmente não queria, mas já que eu sou assim, e eu saber que eu sou, isso me traz muitos benefícios hoje. Eu sei como me portar, eu sei como me colocar, eu sei quando a sinceridade é bem-vinda, quando não é bem-vinda. Eu sei me expressar bem melhor, eu tenho uma profissão, eu tenho uma vida familiar muito feliz, eu tenho amigos maravilhosos, mas tudo foi luta, né? Tudo foi conquistado a duras penas. Só que saber da condição e saber o que vem pela frente, principalmente na terceira idade, é muito bom. É como eu disse, para não ficar mal interpretado assim, não é que a gente quer ser assim, não é isso. Mas já que nós somos assim, eu preferi saber.
saber, assim como o meu filho, eu não queria que me enganassem, como tem pais que falam, não fala de autismo, fala qualquer coisa, mas não fala isso. Não, eu queria saber, já que é isso, eu quero saber, eu quero viver na verdade. Minha vida, meu lema é, eu quero viver na verdade. Parabéns. Sempre. É isso. Parabéns. Muito obrigada, Falei Michele. muito mais. Não, muito esclarecedor. Quero te agradecer muito a oportunidade. Obrigada. Convidei a Michele no começo, ela ficou, falei assim, não, vamos lá, porque vai melhorar bastante, as pessoas precisam saber. Não, né? eu tava com receio, assim, eu sempre participei dos eventos, mas não na condição de eu autista. Essa é a primeira vez. Mas sim na condição de mãe de autista, porque uma vez que eu também estou no espectro, também é um momento de vulnerabilidade, também é um momento de estar me abrindo aqui. Eu tô aqui o tempo todo, vocês devem ter visto, apertando esse negócio em momentos assim de ansiedade, eu uso muito. Mas assim, eu quero dizer para as pessoas que não é o fim do mundo, não é uma coisa fácil, mas não é o fim do mundo, e se tenha dúvida, procure saber. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Pessoal, ficamos aqui com o nosso podcast Comer Bem Pode. Muito obrigada por vocês estarem conosco e espero vocês semana que vem.